Olá, eu vou apresentar a técnica Arco-Íris do Desejo, que dá nome ao livro. Então, o Arco-Íris do Desejo sempre é a ideia de você contar uma história e aí você vai organizar, vai montar as imagens, né, dos seus desejos em relação àquela história. Então você vai montar 7, 8 imagens, né? Vai colocá-las todas depois ao fundo, tipo na parede, encostadas uma ao lado da outra, e vai explicar para elas, para cada uma, né, o que você o que aquele desejo é. Olha, eu sou violento por isso, eu sou muito calmo por isso, sou meio covarde aqui. Olha, eu gostaria de ser mais carinhoso, ou isso ou aquilo, ou seja, você vai montando cada desejo. E a pessoa que está fazendo esse desejo vai ouvir e vai trabalhar com a informação que você deu para ela. Isto posto, né, a gente pega a sua cena, você protagonista e o antagonista, e vai pedir para que cada um dos seus desejos contracene com o antagonista. Você vai escolher qual que você quer, a ordem que você quiser. Eles vão vir da linha do fundo e vai discutir e volta para a linha do fundo. Depois dessas 7 improvisações, né, você vai montar em torno do antagonista os desejos, como você quiser. Aquele que você acha mais potente, mais perto, ou que você não gosta tanto, mais longe, não importa. Você vai colocar ele. E vai ver como todos eles contracenam com o antagonista ao mesmo tempo, diferente da outra etapa. Depois disso, eu peço a você para ficar atrás do antagonista ou ao lado e ver, né, do ponto de vista dele, como os seus desejos discutem com ele na cena que você mesmo criou. Por último, eu também posso pedir ao antagonista para sair, você entrar no lugar dele e discutir, dialogar com seus próprios desejos. Posso ainda montar o modo ágora. Você sai, você é protagonista, e os seus desejos vão conversar, discutir entre eles mesmos. A técnica, basicamente, ela é estruturada desta maneira. A ideia é que você veja, né, como é que cada desejo seu tem um comportamento diferente com o antagonista. Este é o arco-íris do desejo. Eu gosto muito dessa técnica, inclusive utilizei na montagem do espetáculo O Pregador. Eram somente atores negros, atrizes negras também, né? E que nós queríamos mostrar quais eram os desejos que cada personagem possuía quando era confrontada numa cena racista. É isso. Espero ter contribuído aí com essa ideia da equipe, né, que fez esse desafio para cada um de nós fazermos em 3 minutos, explicarmos somente em 3 minutos cada uma dessas técnicas. No caso, o Arco-Íris do Desejo, uma técnica introspectiva e que dá nome ao livro que a gente está lendo. Valeu? Obrigada. A imagem-tela faz parte das técnicas introspectivas. É especialmente indicada para estudo de relações entre duas pessoas. Se baseia no fato de que quando nos relacionamos com alguém, inevitavelmente projetamos sobre esse alguém a imagem que não lhe é igual e, às vezes, nem sequer parecida. Essa técnica tem 3 características: o filtro, o biombo e o escudo. No filtro, tudo que a outra pessoa disser ou fizer será filtrado
e traduzido por esse filtro. No biombo, a imagem da tela não permite que a imagem real seja vista. E no escudo, existe a possibilidade de adotarmos o comportamento da imagem que nos foi projetado. Essa técnica ela está dividida em 7 etapas. A primeira etapa é a improvisação, aonde se improvisa normalmente e é convidado os espectadores para serem testemunhas. Eles vão observar, vão fazer anotações, para que na 7ª etapa essas ideias possam ser dialogadas. A segunda etapa é a formação da imagem-tela. Cada um esculpirá diante do outro a imagem projetada, como foi que você viu esse outro, ou seja, com todos os entraves do diálogo entre vocês, com todas essas questões. A terceira etapa consiste na improvisação com a imagem-tela, ou seja, os atores tornam a improvisar naturalmente, só que dessa vez, todas as vezes que quiserem pedir para falar, eles vão ter que pedir para essa imagem projetada falar. Ou seja, vai dizer, diz para ela que. E aí, essa imagem tela vai filtrar e vai traduzir aquilo que foi dito. A 4ª etapa é a autonomia, aonde os protagonistas e os antagonistas, eles saem de trás dessa imagem e ficam observando. Na 5ª etapa, os protagonistas retomam. E aí, retomando, eles vão resolver as questões que ficaram pendentes lá por conta dessa imagem tela. A 6ª etapa é uma imagem giratória, ou seja, é uma parte opcional e, na essência, 3 participantes assumem o lugar do protagonista, dando em sucessões conselhos sobre como abordar o antagonista. E a 7ª etapa, como já foi dita, é o momento da discussão sobre todas as ideias, sobre tudo o que aconteceu. Oi gente, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer o resumo da última técnica dentre as técnicas introspectivas do arco-íris do desejo, que é as imagens contraditórias das mesmas pessoas numa mesma história. Essa técnica, ela consiste na improvisação de um ator ou atriz protagonista e antagonista. A protagonista ou protagonista que propõe a história a ser, o diálogo a ser improvisado. Vai ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de sensibilização da atriz ou ator antagonista. Ela só é necessária caso a antagonista não conheça, não esteja inserido na história que o protagonista escolheu, no diálogo que foi escolhido. Por exemplo, se é um casal que está ali atuando essa história, não é necessário, porque provavelmente já conhecem os elementos que estão por detrás dessa história. Depois dessa fase, se precisou ou não fazer a sensibilização, tem a parte de improvisação, que é uma simples improvisação desse diálogo, e depois a terceira etapa e última, que é a etapa de construção das imagens, né? Que são justamente as imagens das pessoas que surgiram na improvisação do diálogo. O diretor, o coringa que está aplicando essa técnica, ele fica atento a todos os nomes, todos os personagens que surgem durante esse diálogo, para que no momento de construção das imagens ele pede um a um que o protagonista e antagonista construam essas imagens dessas pessoas que surgiram. E é nesse momento que se trabalha com a ideia do jogo, de se mostrar as diferentes visões, as diferentes imagens que cada um, protagonista ou antagonista, tem das pessoas, das mesmas pessoas que foram citadas nessa história. Porque a gente tem visões diferentes das pessoas com que a gente fala. E aí, depois que foram construídas essas imagens, né, as imagens são construídas mutuamente, ao mesmo momento, pedindo-se com que tanto o protagonista quanto o antagonista não evitem olhar ao máximo as construções de cada um. E aí você pede para que todos que estão ali analisem, né, a distância, as expressões diferentes que surgiram ali, enfim, todos os elementos que essas imagens apresentarem de contraditórios.
E aí, para finalizar, só para ilustrar rapidinho, o Boal traz uma história, né, de quando ele aplicou em Berlim, em 88, de um casal que foi improvisar uma história, e dentro dessa história surgiram duas personagens amigas da mulher do casal, um casal de homem e mulher. E a mulher foi montar a imagem dessas duas amigas, e ela construiu a imagem dessas duas amigas protegendo-a do seu companheiro. O companheiro, na hora de montar, ele falou que queria fazer a mesma imagem, porque eram as mesmas pessoas, a imagem ia ser igual. O Boal não aceitou, né, essa proposta do homem e insistiu com que ele criasse. Ele criou, e quando ele criou a imagem, ele justamente criou uma imagem das duas mulheres atacando. Então, da mulher eram as duas mulheres protegendo ela, e do homem eram as duas mulheres atacando ele. E quando, por o espanto do Boal, quando ele terminou de montar essa imagem, ele falou: tá vendo? As duas imagens são iguais. Aí o Boal virou para ele e falou: você acha que essas duas imagens são iguais? Aí o homem respondeu: bom, elas não são iguais porque ela mentiu a imagem dela. Ela mentiu na construção da imagem dela. E aí se evidencia, deixa bem claro, né, essa diferença de visão entre o homem e a mulher em relação a esses personagens. E aí dá pano para muita discussão. Espero que tenha sido que vocês tenham conseguido entender essa técnica através desse relato. Um abraço, um beijo para todas e todos.